Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Ricardo Razi, sou contador, perito contábil e também gerente de instituição financeira há mais de 15 anos. E neste vídeo eu vou te apresentar tudo o que você precisa saber sobre o CPC 25, que trata de provisões, passivos e ativos contingentes. Se você quer acertar todas as questões da sua prova que cobrem esse assunto, fica comigo neste vídeo rápido que eu vou te apresentar o que você precisa. Bora lá pro vídeo. É o seguinte, antes de mais nada, você precisa entender o que são provisões. Provisão é um passivo que tem prazo ou valor incertos. Se é um passivo, é uma obrigação com terceiros. Então, uma obrigação com terceiros que a entidade tem e que ela não consegue estimar perfeitamente o prazo ou o valor porque eles são incertos. Mas como é um passivo, eu tenho que a provisão é uma obrigação presente, é provável que haja uma saída de recursos da entidade para liquidar essa obrigação, e quando eu falo em provável, é uma chance maior do que 50%, e eu posso fazer uma estimativa confiável do valor. Se algum desses pré-requisitos não forem atendidos, eu não posso reconhecer nenhuma provisão. Então agora vamos falar de obrigação, porque se eu falo de passivo, eu falo de obrigação com terceiros. Mas essa obrigação, ela pode surgir de duas formas. Ela pode ser uma obrigação legal, que é aquela obrigação que decorre de lei, e também pode ser uma obrigação não formalizada. Que tipo de obrigação é essa não formalizada? São práticas passadas pela empresa, são políticas adotadas pela administração ou simplesmente declaração ou expectativas válidas criadas em terceiros. Se você cria uma expectativa válida em terceiros, você já pode considerar aquilo como sendo uma obrigação não formalizada. E aí precisamos falar do passivo de provisão. Então, é uma obrigação presente, como nós vimos, então uma obrigação que a entidade tem neste momento, que já foi proveniente de um fato ocorrido, ou seja, aquele fato, aquela transação, ela já aconteceu, e para eu liquidar essa obrigação, é provável que haja uma saída de recursos da entidade. Se é provável, você vai lembrar que é uma probabilidade, uma possibilidade maior do que 50%. Então, o passivo é uma obrigação presente, derivada de fatos que já aconteceram e que a liquidação espera que haja saída de recursos da entidade que são capazes de gerar benefícios econômicos. E aí a provisão, como você já viu, ela vai ser contabilizada, mas ela não pode ser esquecida. A gente tem que ter mudanças provenientes de alguns fatores. Então, nós vamos fazer uma reavaliação a cada data de balanço para aquela provisão, para saber se os critérios que foram usados para constituir aquela provisão, se eles permanecem, se eles continuam existindo, para a gente fazer um ajuste da melhor estimativa corrente para a entidade, e caso os eventos que nós utilizamos para constituir aquela provisão não existam mais, a gente consegue fazer uma reversão de provisão e ajustar o nosso resultado, obviamente. Você precisa saber também o que são accruals. Diferente da provisão, elas são diferentes porque não há um grau de incerteza relevante. Pense comigo aqui, ó, o 13º salário, férias e o salário propriamente dito. Uma empresa que tem folha de pagamento, ela tem incerteza em relação a 13º, férias e o salário? Não tem certeza. Por quê? Ela sabe que ela vai ter esse desembolso, ela sabe que essa obrigação vai acontecer, não em determinado momento que ela espera, mas no momento futuro. Então a gente chama accruals de
derivações de apropriações por competência. Então, a cada período de competência, nós iremos registrar esses passivos, mas eles não são considerados provisões propriamente ditas, porque não existe um grau de incerteza relevante, assim como acontece na provisão. E aí temos agora a figura do passivo contingente. Se na provisão nós temos um passivo de provisão, ou seja, uma obrigação presente, a gente consegue fazer uma estimativa confiável e que é provável mais para sim do que para não, que saia recursos da entidade. No passivo contingente isso é diferente. É uma obrigação presente que não será reconhecida porque não é provável que haja uma saída de recurso, ou ainda que o valor da obrigação não pode ser mensurado com confiabilidade. Perceba que há essa diferença entre passivo contingente e provisão. Enquanto na provisão é provável que haja saída de recurso, no passivo contingente é possível, é diferente, é mais para não do que para sim. E além disso, pode ser que a minha mensuração não seja confiável. Isso faz com que a contabilização do passivo contingente não aconteça. Ele vai ser apenas divulgado em notas explicativas, a menos que a sua saída de recursos seja remota. Então, nesse quadro resumo, você tem tudo o que você precisa a respeito das possibilidades de saída de recurso. Olha só, se a possibilidade for provável, nós temos uma provisão, nós reconhecemos e também divulgamos em notas explicativas. Se essa possibilidade passa a ser possível, eu não reconheço provisão, porque eu tenho um passivo contingente, mas ele vai ser divulgado em notas explicativas. E se essa possibilidade for remota, eu não reconheço porque eu não tenho uma provisão e também não divulgo em notas explicativas, porque é pouquíssimo provável que esse evento venha a acontecer para a entidade, para a empresa. E para a gente finalizar, nós temos aqui a figura do ativo contingente. O ativo contingente, que não deve ser objeto de reconhecimento, assim como acontece com o passivo contingente, ele surge de um evento que dá origem à possibilidade de entrada de benefícios econômicos futuros para a entidade, a depender da ocorrência de um ou mais eventos futuros incertos. Então, um ativo contingente é pouco provável que gere benefícios econômicos para futuro para a entidade. E nós temos 3 possíveis divulgação. Quando ele for remoto, a gente não contabiliza, claro, e também não divulga em notas explicativas. Quando for provável que entre benefícios econômicos para a entidade, nós não contabilizamos, porque ele não é contabilizado, mas divulgamos ele em notas explicativas. Quando ele for praticamente certo, contabilize e divulga, mas aqui ele tem o reconhecimento de um ativo propriamente dito e não um ativo contingente. Então, com isso, você consegue responder todas as questões de CPC 25 na sua prova, sabendo os conceitos de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Se você ainda não é aluno nosso da Escola Contábil, a maior escola de contabilidade do Brasil, o link vai estar aí na descrição do vídeo para você clicar e vir fazer parte dessa comunidade de alunos. Um grande abraço.